Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Ponte Teológico. E você que não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber as novidades, ok? E não deixe também de dar o like, o joinha, isso já dá aí logo no início do vídeo para você não se esquecer. E compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, né? Para que você possa também mostrar as novidades para os seus amigos aí no grupo de Facebook, ok? A dica de hoje é mais um livro interessantíssimo aí, que muitas vezes nos traz conteúdo como este aqui, esse livro de 200 páginas, que fala em os primeiros cristãos. Interessantíssimo, você que gosta de história da igreja, você que gosta de estudar esses assuntos. Uma análise da igreja moderna sob a luz do cristianismo primitivo, de David Berkot. A livraria, ou melhor, a editora, não é uma editora muito conhecida, é a LMS, Literatura Monte Sião do Brasil, ok? Então temos aqui uma obra e uma literatura interessantíssima numa editora às vezes que não é muito conhecida, mas quem sabe você pode encontrar aí na internet, né? Alguém vendendo nos sebos. Então, do que trata esse livro, queridos? É um livro que vai tratar de um assuntos interessantíssimos, que é o assunto, um dos assuntos mais assim, empolgantes para nós, estudantes de teologia, que é a história da igreja, os primórdios ali das doutrinas bíblicas. Então, ele vai trazer aqui no índice alguns temas interessantíssimos. Você pode depois parar o vídeo para ver assim, com calma, do que trata. Por exemplo, o capítulo 1 vai falar, o capítulo fala sobre o prisioneiro, capítulo 2, quem foram os cristãos primitivos. Capítulo 3, cidadãos de outro reino. Capítulo 4, ser aterrado, apenas uma questão cultural. Capítulo 5, porque eles foram bem-sucedidos, onde geralmente fracassamos. Capítulo 6, o que eles criam quanto à salvação, uma referência aos primeiros cristãos, né? 7, crença sobre predestinação e livre-arbítrio. Interessante. Né? Qual era a crença? Será que era uma crença moldada no sistema teológico de Calvino ou de Armínio? Os primeiros cristãos, ali no primeiro século 1, 2, 3. Capítulo 8, significado do batismo para os cristãos primitivos. Interessante. Capítulo 9, prosperidade, bênção ou maldição. Capítulo 10, moralismo do Antigo Testamento ainda é válido. Capítulo 11, quem entende melhor os apóstolos. Capítulo 12, os ensinos dos apóstolos foram propositadamente alterados. Tem muita gente na internet dizendo aí que a Bíblia é alterada, que os ensinos foram alterados, né? Será? Capítulo 13, como o cristianismo primitivo foi corrompido. 14, os últimos muros caem. Capítulo 15, o cristão mais influente de todos os tempos. Capítulo 16, a reforma foi uma volta ao cristianismo primitivo? Boa pergunta. A busca pela restauração do cristianismo primitivo. Capítulo 18, o fogo anabatista. Capítulo 19, mas o que tudo isso significa para nós? Aí na parte final tem um dicionário biográfico e as notas. Vou abrir um trecho aqui. Vamos ver essa questão da... vamos ver aqui... Quem foram os cristãos primitivos? Capítulo 5, página 5. Aí traz aqui. Ainda me lembro, diz aqui, do meu professor de inglês da faculdade tentando me fazer compreender a importância de definir os termos em minhas dissertações. Embora eu não tenha dado a devida atenção às suas palavras, naquela época entendi o significado de sua advertência quando comecei a discutir sobre os cristãos primitivos em diferentes grupos. Uma das primeiras perguntas que eles geralmente me fazem é: a quem você está se referindo quando diz cristãos primitivos? Então deixe-me definir alguns termos. Quando eu digo cristãos primitivos, estou me referindo aos cristãos que viveram entre o ano 90 e 199, ok? Então, século 1 e 2. Então, ele delimita aqui, né? De qual parte do tempo os cristãos primitivos ele vai tratar. O apóstolo João, por exemplo, ainda estava vivo no início desse período. A primeira geração de cristãos era de homens como Policarpo, que havia sido evangelizados por um ou mais dos apóstolos de Jesus. O período terminou com o último homem que teve alguma ligação com o apóstolo João, Irineu, que foi um discípulo de Policarpo. Quando uso o termo cristianismo primitivo, estou me referindo a crenças e costumes da comunidade dos cristãos primitivos, que mantinham laços de amizade e companheirismo uns com os outros. Não estou me referindo às crenças ou costumes de alguém classificado pela igreja como herege. Isto é, não estou me referindo a todo o campo de joio e trigo misturado, mas somente ao trigo. Apesar deste livro se focar mais aos cristãos que viveram no período citado acima, as doutrinas e costumes destes cristãos primitivos foram mantidos pelos cristãos
que viveram no século seguinte. Por este motivo, a discussão a seguir vai incluir citações de autores que viveram entre o ano 200 e 313 d.C., desde que seus ensinos convirjam com os ensinos dos cristãos que viveram no período logo após os apóstolos de Cristo. Aí bota aqui, ó, já entra aqui no subtítulo. Foram estes os pais da igreja primitiva? Sempre que eu ouço a falar sobre os cristãos primitivos, geralmente as pessoas me dizem: você está falando sobre os pais da igreja primitiva, não é? Mas esses homens não foram os pais da igreja. Eles eram, em sua maioria, homens simples, que trabalhavam duro e tinham uma educação rudimentar. Eles poderiam ficar revoltados se fossem chamados de pais da igreja, pois os únicos que reconheciam como pais da igreja eram os discípulos de Jesus. Na verdade, o fato de esses escritores não serem pais da igreja é que os torna seus escritos tão valiosos. Se esses homens fossem grandes fundadores da teologia, seus escritos teriam um valor limitado para nós, já que eles simplesmente nos mostrariam quais doutrinas esses fundadores teológicos tinham desenvolvido. No entanto, eles não escreveram tratados teológicos. Na realidade, não podemos chamar ninguém da igreja do segundo século de teólogo no sentido moderno, pois não existe uma teologia sistemática real na igreja pré-Constantino. Você vai abordar essas questões interessantíssimas, ok? Vamos lá, uma breve introdução aos oito dos escritores mais relevantes, ó. Vai tratar aqui de Policarpo, Irineu, tá vendo? Justino Marte, Clemente de Alexandria, Orígenes, tá vendo? Ok? Então temos mais um livro Tertuliano, Cipriano, interessante, para que você possa desenvolver aí o seu conhecimento, você que gosta de estudar história da igreja, ok? Tá aí mais uma dica nesse livro que fala os primeiros cristãos, uma análise da igreja moderna sob a luz do cristianismo primitivo de David Berkot, ok? Então deixa o seu like aí, compartilha, Deus te abençoe e até a próxima.